Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Nossa saudação fraterna a você que aí está acompanhando o nosso Estudando o Livro dos Espíritos. Uma satisfação imensa estarmos juntos hoje novamente para a sequência do nosso estudo. Nós estamos no nosso 38º encontro e, infelizmente, a Cris Drux não poderá estar conosco hoje novamente. Explico a vocês rapidamente, ela mudou e a instalação da internet não está sendo possível porque está chovendo muito e é arriscado para os técnicos subirem nos postes, fazerem a colocação dos fios e fazerem a conexão lá. Então, eles estão esperando acalmar, não é, a situação para poder fazer a instalação, e ela, infelizmente, não tem como entrar. Mas estamos na expectativa de que na semana que vem ela estará conosco. E nós temos aqui hoje o apoio, então, da Concebe. Estamos com as nossas intérpretes para Libras, Verônica Lima e Ariane Silva Rabelo. O nosso agradecimento, não é, pelo apoio aqui. E aí é uma bênção, né, o pessoal poder acompanhar o nosso estudo. A gente fica muito feliz por isso. Os nossos convidados de hoje, Romero Esmeraldo e Eugênia Canto, ambos são do Ceará. Muito bem-vindos aqui ao nosso Estudando o Livro dos Espíritos hoje. E vamos também agradecer aos nossos parceiros de transmissão simultânea, que fazem a multiplicação da oportunidade de você poder acompanhar desde a sua casa o nosso estudo. Nós hoje vamos seguir a segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 4 da pluralidade das existências, e vamos concluir esse tema, transmigrações progressivas, abordando aqui as questões 193 a 196A, e já vimos que tem pergunta aí no chat, que nós vamos procurar atender também. Nós vamos iniciar perguntando para a Eugênia, e aí ela cumprimenta todo mundo. É a questão 193, Eugênia. Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que ele esteja na atual? Boa noite a todos, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que verão. Boa noite aqui ao Romero, meu conterrâneo, Carlos, Ariane e as meninas que auxiliam aí. Olha, na realidade, a resposta que os espíritos dão, ela é bem sucinta e merece uma reflexão. Dizem eles que, do ponto de vista social, sim, mas do ponto de vista do espírito, não. O que significa isso? Significa claramente que a evolução do espírito, ela não guarda uma relação direta com reencarnar em tal ou qual posição no meio social. Né? Nós que vivemos em sociedade, em comunidade, nós temos em diversos países uma pirâmide social, né? Que é ali a base, composta por aqueles que, digamos, ganham menos. E essa pirâmide, o formato, ela indica que lá no topo são aqueles considerados, né, mais aquinhoados financeiramente. Mas também há posições destacadas no meio social que são conferidas pelo mando, quando alguém detém poder, prestígio de algum modo, não é? Então, isso é totalmente dissociado da evolução do espírito, porque o espírito, ele pode, e em geral, ele estagia em diversas posições, até para aprender aquilo que as diversas posições podem ensinar, se é uma condição de penúria material ou de mais dificuldade material,
terá certos ensinamentos. Se for uma posição de mando, de governança, de prestígio, de fama, qualquer que seja a condição que nós encarnados, em geral, conferimos muita importância, né? Nós, em geral, reverenciamos, às vezes de forma até exagerada, certas pessoas, porque estão em certas situações, que são passageiras todas, né? Então, o que é de real? É o que o espírito conquistou e que nada nem ninguém é capaz de tirar dele. Conhecimentos, virtudes, né? Tudo aquilo que ele leva para outra vida, como é dito lá no Evangelho. Isso é que constitui a sua grandeza ou pequenez enquanto espírito. Virtudes e conhecimento aliado à virtude, né? Conhecimento por si só também não confere evolução. Muito bem. Excelente. Você que está aí acompanhando em casa, se tem alguma pergunta, né, vai colocando no nosso chat, por favor. Romero, a 194 diz assim: é possível que em nova encarnação a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado? Seria um criminoso, né? Fechado o microfone, Romero. Interessante essa pergunta. Boa noite a todos os amigos, Eugênia, Carlos, Ariane, Verônica e todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Identicamente como a resposta da pergunta anterior, que a Eugênia respondeu, também é muito sucinta, né? Mas ela não deixa dúvidas. Ela diz que não pode, em uma nova encarnação, a alma de um homem de bem animar um corpo de um celerado, porque o espírito não pode degenerar, né? Isso é muito correto e é realmente taxativo, porque reencarnar como um criminoso pressupõe que o espírito que venha ocupar esse corpo seja um espírito de pouca evolução moral, porque o corpo mesmo ele é neutro, não existe o corpo do criminoso, né? E que é responsável pelos defeitos ou qualidades manifestadas naquele corpo é o espírito que o habita, né? A alma do homem de bem, que já atingiu um certo grau de elevação, de progresso moral, não há necessidade de passar pela experiência da criminalidade para seguir avante. No caso do criminoso e do homem de bem, logicamente são dois espíritos completamente diferentes em dois corpos diferentes, né? Se assim não fosse, as conquistas morais de um espírito não o impediriam de retrogradar, de voltar atrás da sua posição na escala evolutiva, de degenerar. Seria o mesmo que admitir que um espírito, a fim de evoluir, teria que forçosamente passar por toda a fieira das experiências corporais. E Deus não exige que nenhum espírito seja criminoso a fim de progredir. O que ele exige é que nós sigamos a sua lei de amor, né? Nós podemos regredir, como a Eugênia bem falou, na condição social, né, da vida terrena, como homem, não como espírito. Porque o espírito mantém suas conquistas morais. Ele pode estacionar, pode se desviar e permanecer estacionário, mas as suas conquistas, as suas virtudes se mantêm. E eles se elevam gradualmente na escala espírita e eles não descem dessa escala, não retrogradam, né? Essa que é a verdade, né? Muito bem, Romero. Isso nos deixa bem claro, não é? A conquista que o espírito realizou no ponto de vista moral não é perdido nunca mais. Se há, como foi colocado pelo Eugênio, Romero agora está também comentando a pergunta e complementando, se o indivíduo se apresenta de forma diferente, será, de repente, no campo social, não é? Mas a conquista moral não perde mais, não. Ele poderá vir rico numa encarnação, na outra encarnação não vir rico, e assim sucessivamente, não é? Passando pelas diversas experiências necessárias à sua evolução. Mas a conquista moral não se perde. Sim, Eugênia, pode falar.
O microfone está fechado, isso. Acho que merece também destacar que, efetivamente, o que não se perde, que nunca vai ser impedido do espírito exercer ou usufruir, qualquer que seja a encarnação, é a virtude moral de fato, porque o conhecimento que desenvolve a inteligência, esse pode ficar inacessível se o espírito mal utilizou. Então, o espírito desenvolveu muita inteligência, tem patrimônios de conhecimento riquíssimos, mas se ele mal utilizou, ele pode estar constrangido numa existência seguinte, posterior, a usar corpos que não permitam o acesso ao que ele amealhou de conhecimento e o desabrochar de toda a sua potência intelectiva. Muito bem lembrado, Eugênia. Excelente. E aqui, Eugênia, na 194A, a pergunta é: a alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Naturalmente que sim, porque a nossa destinação é essa, é tornarmos-nos mais do que homens de bem, é tornarmos-nos espíritos puros, co-criadores com Deus, né? Espíritos puros. Então, é a destinação de todos. A origem é a mesma, nós temos uma origem comum, que é a de espírito simples, ignorante, e uma destinação comum, que é a de espírito puro. Entre a origem e o termo da nossa jornada evolutiva, o fim, cada um de nós vai traçar, né, os seus caminhos, ou descaminhos. Nós vamos ora nos aproximar, ora nos afastar das leis de Deus, a depender das nossas escolhas. Mas todos nós, e isso é sublime no que os espíritos desvelam, é sublime na lei de Deus, que aquele criminoso mais hediondo, aquele criminoso mais perverso, mais distanciado da lei do amor, um dia será um espírito puro também, não é? Como a poesia de Castro Alves bem grafou pela mediunidade do Chico, é a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros da paz. Todos nós. É lindo isso, né? Muito bem. Eugênia, está relacionado com o assunto, a Andréa Henriques, ela pergunta: então nós que estamos aqui estudando o Espiritismo, jamais reencarnaríamos num corpo perverso? Olha, se tivermos a certeza de que todos nós aqui que já buscamos nos descedentar a alma com esse tesouro que é o Espiritismo, né? Tendo essa certeza de que nessa condição de buscar um passo que nos oriente espiritualmente, que nos dê um código de conduta moral que nos faz crescer, penso que seria totalmente incongruente com a situação do perverso, porque o perverso, que é o perverso, né? Talvez até Romero possa explicar melhor, porque é uma terminologia, suponho, da psiquiatria, né? Da medicina também. Há uma caracterização do que seja perverso. Mas no entendimento vulgar é aquela pessoa má, aquela pessoa que se compraz do mal. Para mim é inimaginável que alguém que busca descedentar a sua alma com um tesouro espiritual que a eleve tenha ainda prazer em fazer o mal, prazer em ver sofrer alguém, né? Aqui, ó, diferente dos equívocos que eventualmente todos nós ainda venhamos a cometer, porque ainda somos, digamos, incipientes, né? Nós estamos num planeta que é de provas e expiações, rumando para uma condição melhor de mundo de regeneração, mas olhando o nosso habitat atual, nós vamos constatar que a Terra não é um mundo muito avançado moralmente. Ainda não é. Então, nós estamos num mundo compatível com o nosso grau evolutivo. Portanto, não somos ainda imunes ao erro, ainda não somos infalíveis, não somos espíritos tão adiantados. Então, nós ainda vamos nos equivocar, eventualmente cometer erros, né, que possam nos fazer sofrer, erros que ainda são fruto da nossa ignorância e outros que são fruto da nossa teimosia, mas acredito que todos nós que buscamos, não só no Espiritismo, mas em qualquer religião sincera, que alente, que impulsione a criatura para Deus,
não há os perversos, né? Os que fazem o mal pelo mal. Muito bem. Eu posso comentar, Carlos, um pouquinho, favor, que a Eugênia provocou. Eu acho que, na definição da psiquiatria, assim, de uma maneira geral, eles classificam em psicopatologias, né? Esses psicopatas que cometem, etc. Mas eu acho que a melhor de todas é a do próprio Espiritismo, que diz que são espíritos enfermos, né? Eles estão apenas afastados do bem. Quanto ao fato de se estudar o Espiritismo e chegar a entrar num corpo perverso na futura encarnação, torna-se um pouco mais improvável pelo fato de que o conhecimento que o Espiritismo lhe dá lhe torna responsável. Você vai tendo muito mais cuidado para não errar, porque você sabe das consequências. Então, é pouco provável que você vá ocupar um corpo desse tipo, ou você possa vir a falir tremendamente com a perversidade se você não tem esse instinto dentro de você. Se uma coisa que já foi dominada, você não está fadado a repeti-la, né? Que a nossa tendência é sempre para cima, é sempre progredindo. Podemos continuar horizontalmente ou podemos progredir verticalmente, pouco a pouco. Muito bem. Lembrando, né, que o que já foi colocado antes, que se o corpo é perverso é porque o espírito é perverso, não é? Correto. E se está aprendendo, está aplicando o conhecimento, está fazendo a sua reforma moral, está procurando se dedicar ao bem, por que vai reencarnar perverso? Não faz sentido, não é? Vai reencarnar na condição evolutiva em que está. Muito bem explicado, ótimo. Romero, vou fazer a 195 e ligado a ela já tem uma outra pergunta feita pela Ana Lúcia e eu vou fazer em seguida, porque é uma sequência da outra. A 195, a possibilidade de se melhorar em outra existência não será de modo a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde? Depois que você respondeu, faça outra. Pois não. Essa pergunta eu acho muito parecida com a outra pergunta do caso daqueles que, como eles têm certeza que a existência é curta, eles procuram gozar ao máximo os prazeres da vida e negligenciar os deveres da vida terrena. É mais ou menos a mesma coisa. Porque quem pensa dessa maneira é porque não crê em nada e não se preocupa com a vida futura. E não será o medo do castigo eterno que fará com que eles mudem de ideia e que eles se melhorem. Principalmente porque o fogo eterno não tem uma sustentação racional. Se ele acredita nas penas eternas, sentindo-se irremissivelmente condenado, ele não teria nenhum interesse em se voltar para o bem, porque não vai adiantar nada, né? Porque não tem proveito. O arrependimento não vai refazer a condenação dele. E o caráter essencial das penas irrevogáveis é a ineficácia do arrependimento. Eu acho muito interessante essa pergunta, porque esse mesmo questionamento foi levantado quando da condenação da reencarnação no século VI, sexto século em Constantinopla. A igreja cristã primitiva, ela aceitava a reencarnação, especialmente porque era a parte mais oriental, era dominante. E ela foi defendida pelos gnósticos e vários pais da igreja, como Clemente e Orígenes de Alexandria, né? Então, tem-se como certa que ela foi declarada uma heresia, ou no segundo Concílio de Constantinopla, que foi em 553 depois de Cristo, ou como alguns historiadores creem, talvez mais acertadamente, ela foi condenada 10 anos antes do Concílio de Constantinopla, em 543. E naquele tempo, muitos cristãos pensavam que a doutrina da reencarnação ia dar às pessoas um lapso de tempo e espaço muito, muito amplo, que iria desencorajar a lutar pela salvação imediata, né? Então, prevaleceu a doutrina da vida única, e que foi muito pior, porque, como Yogananda diz, milhões de pessoas
ao longo do tempo, não usaram sua vida única para procurar Deus, mas para gozar este mundo tão excepcionalmente ganho e tão brevemente perdido. Por outro lado, nós percebemos também que muitos dos que acreditam na reencarnação não a apreendem bem, ou não estão conscientes das implicações morais, ou não procuram compreender suas consequências para a vida futura. Portanto, eles ou não compreendem, não acreditam, ou não aceitam. E quem diz que acredita e persevera no mau caminho é como se não cresce nada realmente. Então, acreditar que por causa da lei do progresso, com a certeza de chegar mais cedo ou mais tarde, a perfeição e a felicidade, seja um encorajamento para que persevere no mal, sob a condição de se arrepender mais tarde, é um tremendo erro. Primeiro, porque o espírito inferior não vê o fim da sua situação. Ele continua naquele sofrimento, ele não percebe que tenha um fim. Depois ele vai chegar a compreender que ele é o causador da sua infelicidade. Ele acaba compreendendo que depende dele fazer cessar esse sofrimento. E quanto mais tempo ele se persistir no mal, né, mais tempo ele vai ser infeliz. E o sofrimento vai durar sempre se ele não lhe colocar um fim. Né? Agora, o espiritismo também não é contra a felicidade neste mundo. Pelo contrário, aborda a felicidade como um ponto muito sensível para o homem. Porque nós passamos a perseguir melhor essa felicidade quando a gente tem uma ideia mais precisa da vida futura. Né? Quando a gente amplia o nosso conceito com a vida futura. Inclusive, o Espiritismo nos orienta mesmo a procurar ser feliz, segundo as necessidades da humanidade. E que não é preciso você se siliciar, você sofrer, macerar seu corpo para depurar o seu espírito. O desejo do bem-estar força o homem a procurar sua melhoria, né? Impelido pelo instinto de progresso e de conservação, que são leis da natureza. E, portanto, é pelo trabalho, pelo prazer, pelo dever, que ele obedece aos desígnios da providência. E foi para isso que nós fomos colocados na Terra. Né? Mas nós devemos atentar que nossa felicidade seja uma felicidade que jamais deva cobrir de vergonha a face daqueles espíritos que nos amam e nos dirigem. Né? E nós devemos nos reportar sempre a Deus, em todos os momentos, felizes ou infelizes. Né? Allan Kardec diz, em uma nota do Livro dos Espíritos, que enquanto a influência do espiritismo não atinge as massas, ele vai felicitando aqueles que o compreendem. Isso é muito, muito confortador, né? Porque realmente isso é uma verdade, naquele tempo como é agora e como será sempre. Porque ele é muito consolador. E nenhuma doutrina reencarnacionista expõe de maneira tão ampla, tão desvelada, tão exotérica, a imortalidade da alma e a reencarnação, e a obrigação moral de nos transformarmos para melhor. E essa percepção só se amplia por causa do Evangelho e do seu aspecto consolador, né? Que desvenda todas as consequências morais de nossas necessidades evolutivas. Então, estudar o Evangelho é também estudar a reencarnação e a vida futura. E sem Jesus, o Espiritismo seria somente uma doutrina a mais reencarnacionista. Muito bem. Então, a pergunta da Ana Lúcia Brolho, ela faz referência a 195 que o Romero acabou de comentar. Considerando a necessidade de melhora, pode o espírito escolher sua nova encarnação de forma a ajudá-lo na caminhada da evolução e purificação? Romero, por favor. Claro, pode perfeitamente. Se ele tiver condições de escolher. Pelos seus méritos, ele poderá ter essa oportunidade e escolher, se ele tiver o conhecimento e os méritos suficientes. Se não tiver, será escolhido por ele. Né? Nesse caso, o anjo da guarda, os mentores espirituais escolhem, né, Romero? Escolhe o que é melhor para a evolução dele. Uhum. Por isso que nós devemos ter certeza de que o que nós estamos passando aqui na Terra é exatamente o melhor para nós.
É a nossa melhor oportunidade, porque foi dada, foi oferecida por aqueles que entendem, que acham que é o melhor para nós e querem o nosso bem, que é a nossa perfeição. Ou que nós mesmos escolhemos. Né? Ou que nós mesmos escolhemos. Uhum. É tão interessante isso, não é, Romero? É porque na bondade divina, mesmo quando a gente está, e normalmente quando a gente está na encarnação, a gente não tem essa lembrança, e aí às vezes fica rebelde diante das situações que nós estamos passando, até se pergunta, por que comigo, não é? Por que comigo? Quando está sendo um benefício, uma necessidade. Eu não mereço isso. É. Né? Muito interessante essa reflexão. Aqui, nós vamos perguntar agora, Eugênia, da Eliane Getter. Ela diz, o espírito que vive hoje na Terra irá reencarnar necessariamente na Terra regenerada se ele evoluiu ou poderá reencarnar em outro planeta regenerado? Qual o critério? Na realidade, nós não podemos dizer categoricamente que um espírito que evoluiu e já tem condição de estar num planeta regenerado, ele vai para outro, vai continuar nesse. Às vezes ele quer continuar nesse, não obstante a sua condição evolutiva já permite até ir para outros orbes que não sejam esses, até mais adiantados, né? Nós tem uma mensagem, né, salvo engano, pela mediunidade do Chico, em que Bezerra de Menezes ele poderia estar num orbe, num planeta bem mais feliz, mas ele pede para continuar assessorando aqui. Né? Então, na realidade, o espírito pode ir para outros orbes e pode continuar nesse. Agora, aqueles que não atingiram o nível compatível com o nível que a Terra terá, né, eles não mais estarão aqui, eles serão convidados a se retirar para orbes em que a situação de aflição, de desafios é mais acentuada. Se são dotados de grande inteligência, mas não compatibilizam as suas ações com a moral que vigorará no planeta de regeneração, eles então vão usar a inteligência para auxiliar o desenvolvimento de mundos mais primitivos, né? Ou diz Kardec no item 27 de A Gênesis, lá no capítulo 18, no capítulo, sobre a geração nova, que poderão também estar em etnias, povos mais primitivos da Terra, né? Então, nós não podemos dizer categoricamente se continua ou se vai para um outro no mesmo patamar, né? Isso depende muito da história evolutiva do espírito e do que ele deseja ainda realizar em prol da sua evolução mesmo, né? Muito bem, Eugênia. Eu queria, se me permitisse, só complementar um pouco, porque o que é que os espíritos também nos dizem? Que muitos de nós estamos aqui pela primeira vez na Terra. É porque já estivemos em outros, provavelmente em mundos de regeneração. Todos os mundos são solidários. E o que você não consegue aqui em um mundo, você pode ir para outro para obter. Você só sairá do mundo de regeneração, basicamente, quando você não tem mais nada a aprender naqueles mundos, então você vai para um mundo superior. Né? Essa é que é a regra geral. Agora, o comum mesmo é você continuar reencarnando naquele seu planeta, aqui na Terra. Por quê? Porque nós assumimos muitos compromissos durante as nossas vidas passadas. E é aqui que nós temos que nos reajustar com aqueles que ficaram atrás. Por isso que nós temos que permanecer na Terra, até que nós nos tenhamos reajustado com todos aqueles a que nós prejudicamos e que tenhamos elevado a nossa evolução ao ponto de passar para outro planeta mais evoluído. Muito bem. Eu perdi todo o chat privado. Eu não sei o que aconteceu. De repente, a tela aumentou. Eu só conseguia ver, né, um pedaço da Eugênia falando e, de repente, sumiu a tela inteira. E eu não conseguia ver mais nada.
Aí de repente eu caí. Então, eu estou sem um chat privado, viu, Gidelma? Não tenho nada mais do chat privado. Tudo caiu. Todos os comentários, todos foram embora. Então, eu não tenho as perguntas nenhumas. Além das que eu fiz, foram-se todas as perguntas. Não aparece... vamos ver. Ok, nos favoritos, não é? Não estão favoritados, viu? Também as perguntas. Bem, então, a gente estava aqui na 196, para a Eugênia. Isso. Para a Eugênia, e depois a gente recupera as perguntas todas. Eugênia, não podendo os espíritos aperfeiçoar-se a não ser por meio das tribulações das existências corpóreas, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? É exatamente isso que dizem os espíritos, não é? É preciso a reencarnação num corpo de carne, tomar uma existência corpórea para que nós possamos adquirir experiência, né? Na realidade, a nossa encarnação ela tem uma dupla finalidade, reparação e ascensão, né? No nível em que estamos, ainda temos coisas a consertar daquilo que eventualmente desmantelamos, né? Seja através de relações ou de situações. Então, a vida maior nos convoca e aqui ratificando, reforçando o que o Romero colocou, em geral, nos mesmos palcos, né? Estarmos jungidos àqueles a quem prejudicamos ou aqueles a quem amamos mesmo, mas para reparar, recompor, reequilibrar e ascender, ou seja, avançar. Então, todas as nossas existências carnais, elas vão ser pródigas de oportunidades para a reparação e para o crescimento, para a ascensão. Nós vamos aprender, né? Vamos atestar se já somos capazes, se já julgamos-nos capazes de acertar e de atestar certas virtudes, vencer certos maus pendores, aí nós vamos, então, provar, né, aprovação, que tem esse cunho de atestar que houve um avanço, que já não somos mais falíveis naquilo ali, já não somos mais arrastados e tragados por aqueles vícios, por aqueles maus pendores. E crescer, edificar, porque todos nós somos convocados a realizar tarefas compatíveis naturalmente com a nossa capacidade, com as nossas habilidades, com aquilo que já desenvolvemos de habilidades mesmo, intelectivas, enfim. Então, cada os próprios talentos e exercer as missões que a vida mesmo engendra para cada um de nós. Os espíritos dizem que uma delas, das mais sublimes e mais nobres e mais difíceis, é, por exemplo, ser pai, mãe, né? É uma grande missão. Então, cada um de nós vai estar inserido na situação adequada a reparar e crescer. Muito bem, Eugênia. Eu vou fazer a 196A, Romero, e a gente volta para as perguntas do chat, que está relacionada. Kardec pergunta, é o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore, ou o espírito que influi sobre o corpo? Muito bem. Né? O que é que os espíritos respondem? Uma resposta bem básica. Diz que o teu espírito é tudo. O corpo é uma veste simples que apodrece. Né? Diz que tudo se resume a isso. Né? Essa ideia apenas dá uma ideia da importância da superioridade do espírito em relação ao corpo, na sua transformação para melhor. Quando diz que o corpo é simples veste que apodrece, lembra apenas que nós não devemos nos apegar ao corpo demais, a esse corpo, porque o importante é o espírito. Mas essa afirmação não exclui a necessidade do corpo, visto que todos têm que sofrer as vicissitudes das existências corporais, como a Eugênia já frisou.
a fim de nós progredirmos e chegarmos à perfeição. Porque a gente sabe que o espírito e a matéria interagem incessantemente, um sobre o outro. E o espírito não pode aperfeiçoar-se se não for através das tribulações da existência corpórea. Então, o corpo é muito importante, né? E o progresso, ele é fruto do próprio trabalho. E pelo seu livre-arbítrio, o homem pode apressar ou retardar esse progresso, né? A sua depuração. O livre-arbítrio é a sua liberdade de escolha, de conforme as opções que lhe ofereça, discernir o que é bom e o que é ruim. E nem sempre você escolhe o que é melhor para você, né? E o corpo é necessário a esse duplo progresso moral e intelectual do espírito. Como é que se realiza o progresso intelectual? Através do trabalho que ele é obrigado a realizar, né, durante a sua existência corpórea. A maneira como ele desenvolve a sua inteligência, como é que ele consegue vencer as circunstâncias adversas. Tudo isso estimula a sua imaginação e o seu conhecimento, além da leitura, né? A leitura. E o progresso moral é pela necessidade que todos os homens têm da convivência social. Nós não podemos nos desenvolver moralmente se nós nos isolarmos, como os ermitões, como os eremitas, porque nós não fazemos o mal, porque nós estamos isolados, mas também não fazemos o bem. E não podemos nos aperfeiçoar com esse atrito das relações sociais. No livro Céu e Inferno é interessante que Allan Kardec faz uma analogia muito, muito bonita, que ele diz, ele menciona que a vida social que é necessária é a pedra de toque para as boas e as más qualidades. Porque é nas relações com nossos semelhantes que nós desenvolvemos a bondade ou a maldade, a doçura, a benevolência ou a violência, o egoísmo ou a humildade, o orgulho ou a hipocrisia, né? E a pedra de toque, vocês sabem o que é, vocês têm uma ideia? Os ourives de antigamente, ainda existe ourive que faz isso, que consertam joias, eles têm uma pedra e às vezes a pessoa chega, eu queria saber se esse anel é de ouro mesmo. Aí ele esfrega, ele fricciona a joia na pedra e fica a impressão do ouro ali na joia, e põe umas gotinhas de água forte, que eu acho que é ácido nítrico. Se for de ouro puro, ali permanece. Se o ouro não for tão bom, fica só aquela quantidadezinha de ouro, o resto desaparece. Se for falso, não fica nada. Por isso que o ouro é a boa qualidade, né? E a joia falsa são as más qualidades, né? Então, por isso que é a pedra de toque. Hoje em dia quase não se ouve falar em pedra de toque, mas isso é interessante, né? Quanto à influência do espírito sobre o corpo, a gente tem que aprender que é o próprio espírito que dá forma ao seu envoltório. Ele adequa-se às suas novas necessidades. Ele aperfeiçoa o corpo, desenvolve completamente o organismo à medida que sente necessidade de expressar novas faculdades. Então ele coloca-o na estatura da sua inteligência. Ou seja, quanto mais evoluído, mais o seu corpo vai ser melhor, mais ele pode se expressar melhor, né? E naturalmente o seu cérebro também melhora. E nós temos uma prova, o nosso cérebro atual é bem melhor do que o cérebro de há 200 mil anos atrás. Assim se explica de forma especial o caráter do espírito, que o espírito imprime aos traços da fisionomia e ao comportamento do corpo. Daí também porque se diz que o corpo de um celerado, porque o seu espírito às vezes deixa as impressões más naquele corpo, né? Isso que era muito, na época de Allan Kardec, tinha a fisiognomonia de Lavater, Caspar Lavater, né? Que era uma ciência que você podia prever todas o desenvolvimento mental da pessoa através das impressões que ele tem na sua face, no seu rosto, as impressões cranianas, né? Então, nós vemos como isso é só para ter uma ideia de como o espírito pode imprimir o seu perfil naquele corpo, né?
Nós temos uma pergunta que não está relacionada com o estudo de hoje diretamente, mas eu vou só comentar rapidamente para atender a Carol Paranhos. Os extraterrestres seriam hierarquias divinas, espíritos ou outras espécies que poderiam até serem maus para nós? Bem, vamos lá. Nos informa os espíritos que nós estamos aqui na Terra em expiação, somos extraterrestres. Ou seja, não fomos criados na Terra. Nós viemos de outros mundos e aqui reencarnamos. Kardec comenta que há uma solidariedade entre os mundos e que os espíritos estão constantemente migrando de um planeta para outro. Então, no campo espiritual, há esse intercâmbio constante. Bom, seremos visitados algum dia por extraterrestre? Possivelmente até já fomos visitados. Possivelmente. Não estamos dizendo que fomos nem que não fomos. Possivelmente poderemos ter sido visitados. Só que fica uma pergunta. Nós conseguimos sair do planeta? Estamos fazendo ensaios, fomos à Lua, mas não passamos muito daí. O que é que nós faríamos na condição evolutiva em que estamos se nós fôssemos para um outro planeta? Nós quereríamos explorar as condições do outro planeta. Viram Avatar? É mais ou menos aquilo ali. Então, nós estamos na Terra, na nossa condição evolutiva, como numa prisão ainda. O natural para pensar, o lógico, é que espíritos na nossa condição não viajam pelo espaço. Fazem algumas incursões, como nós temos feito, mas não vão muito longe. Porque nós ainda não estamos com a moral desenvolvida para ir ajudar. Os que podem ajudar, que já têm evolução, então têm a liberdade de viajar pelo universo. Provavelmente nós não os vemos porque eles já estão numa condição evolutiva maior do que a nossa. Mas fica aí para a nossa reflexão, não é? E, em princípio, nós nunca seremos invadidos por extraterrestres que virão aqui para nos combater e fazer guerra contra nós. Porque esses guerreiros, como nós ainda somos, ficam restritos ao seu próprio planeta. Essa é a visão que a gente tem até o momento que o Espiritismo nos autoriza a ter. Vamos, então, à seguinte pergunta. Tem vários comentários, a gente agradece muito aqui, não é os comentários de vocês e os incentivos que vocês deixam. Aqui nós já fizemos essa. Maria das Graças Andrade Menezes, Eugênia. Por que não é impedido aos espíritos inferiores fazer mal a espíritos mais evoluídos? Estou lendo no Rumo ao Mundo de Regeneração e tem muitos casos relatados assim. Olha, porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio, né? Então, os espíritos verdadeiramente superiores, que têm uma ascendência sobre os inferiores, eles respeitam o livre-arbítrio, né? Então, assim, digamos, vamos tecer aqui uma comparação. As leis de Deus, né? Vamos comparar as leis de Deus como o funcionamento de um semáforo, de um sinal. Tem o verde, você pode passar, o vermelho você tem que reter, parar, e o amarelo é atenção, né? Então, o semáforo ali funciona, todos nós estamos submetidos. Mas, digamos que eu, na condição de um espírito inferior, mau, rude, eu queira avançar, né? Então, se eu quero transgredir a lei de Deus e avançar quando eu devo parar, né? Quando eu quero violar as leis de Deus, não há um espírito superior que vai me impedir de passar quando eu devo parar, né? Eu, atuando através do meu livre-arbítrio, eu vou fazer. Então, assim cada um de nós escolhe, opta, faz, atua na medida do seu nível evolutivo. Agora, quando um espírito bom, ou que foi colocado na pergunta superior, reencarnado na Terra, está numa situação em que ele não deve passar por determinadas circunstâncias, ele não deve vivenciar certas experiências por alguma razão, né? Então, um espírito que tem ascendência sobre o inferior pode evitar que ele passe por certas circunstâncias que ele não deve passar ou que ele não quer passar. Agora, os espíritos verdadeiramente superiores, eles
não catalogam uma circunstância má ou boa como nós catalogamos, né? Porque eles veem a consequência. Então, vejamos o exemplo magno que tivemos aqui, Jesus, espírito puro, o puro por excelência. Ele passou por uma situação que, para a maioria de nós, se não todos nós, seria terrível em termos de sofrimento, porque ele sofreu, na nossa ótica, no nosso ponto de vista, sofreu fisicamente, com a crucificação, com a sua paixão ali, nos seus instantes derradeiros, sofreu traição, sofreu abandono daqueles que estavam próximos. Então, dores morais e físicas, né? Que para nós seriam talvez insuportáveis, mas ele passou por aquilo ali. Ele, o puro, o espírito mais adiantado que a Terra já abrigou. Né? Então, essa catalogação do que é bom, do que é ruim, isso também está atrelado à percepção nossa e, portanto, ao nosso nível evolutivo. Né? Então, às vezes, o que nós achamos que para um espírito superior, está passando por isso, nossa, que ruim, que terrível, mas o espírito, às vezes, ele elege até para dar um testemunho, até para dar um exemplo. Por exemplo, nós achamos assim, muitas vezes que os espíritos ditos santos, né? As almas sadias, almas que aqui reencarnam missionárias, Francisco de Assis, Irmã Dulce, Madre Teresa, o próprio Chico Xavier, que elas estão livres, por exemplo, de doenças no corpo. E todos esses padeceram. Francisco, dizem os historiógrafos hoje que ele teve a hanseníase, né? Irmã Dulce funcionava o seu pulmão com uma capacidade super restrita, né? Ele tinha insuficiência respiratória e era uma energia exuberante para atuar no bem. Então, assim, às vezes nós catalogamos algo de ruim que não é propriamente ruim. Não sei se Romero deseja complementar. Eu acho que você explicou muito bem, né? Os espíritos superiores estão muito acima, né? A gente lembra também daquela parábola de Lázaro, do rico e Lázaro, né? O mal rico e Lázaro, em que ele se banqueteava e se vestia de púrpura, e todos os dias de Lázaro ficava esperando pelos restos que caíam no chão, e os cães iam lamber a ferida. É interessante ser Jesus contando, né? Um dia Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. Pouco tempo depois o rico morreu e foi enterrado, desceu aos infernos. Aonde ele estava, de onde ele estava, ele divisou, né? Divisou Lázaro. Aí no seio de Abraão ele disse: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe o seu dedo na água e venha passar na minha língua, porque eu me ardo neste fogo. Quer dizer, estava no fogo eterno, no suplício. Ele disse: filho, tu tiveste todos os teus bens em vida, Lázaro só males. E acontece, é por isso que agora tu estás no sofrimento e Lázaro na regeneração. Né? Mas acontece que um abismo nos separa, de tal forma que os que estão aqui não podem ir lá e os de lá não passam para cá. Então, no mundo espiritual, os maus espíritos jamais poderiam produzir mal aos bons espíritos, mesmo que são níveis vibratórios diferentes, não se reconhecem, não veem, e mesmo eles têm um poder muito maior do que têm os espíritos inferiores. E como a Eugênia falou, a não ser na vida encarnada, um espírito superior encarnado, que encara de uma maneira também muito diferente aquela provação. Muitas vezes vê um espírito que é muito querido dele, e que é um espírito já ainda mais atrasado, que ele procura fazê-lo progredir. Né? Mas não necessariamente fazendo mal, e não considera como mal aquele que ele fez, mas como uma consequência da sua ainda ignorância, do seu primitivismo. Né? Muito bem. Nós estamos com bastante pergunta. Eu vou pedir para a gente ser breve nas respostas, para ver se a gente consegue atender o máximo possível. É um comentário de Aldo Nobre, às 20h12. Desde um ramo de erva
e no menor inseto até os astros que se movem por todo o espaço, por toda parte, vemos a prova de uma solicitude paternal. Muito bonito, não é? A Valdemir Moraes coloca a pergunta: Romero, o espírito evoluído pode reencarnar para receber um espírito moralmente baixo, para ajudá-lo mesmo sabendo que será uma experiência dolorosa? Claro, estava sendo comentado, né? Eu acabei de comentar isso, né? Você pode receber um espírito em processo expiatório, né? Muitas vezes aprovação para os pais, mas muitas vezes também, algumas vezes, é o espírito que solicitou aquilo para ajudar, um espírito mais elevado, né? É possível, sim. Muito bem. A Deise Moutinho, Eugênia, pergunta: os ensinamentos adquiridos pela doutrina espírita reencarnando na próxima vida em uma família que não seja espírita, o espírito esquece esses ensinamentos? Boa pergunta. Olha, todos esses ensinamentos que nós amealhamos, sejam espíritas ou não espíritas, eles ficam latentes em nós, e nós como que temos uma reminiscência. Muitos de nós, né, inclusive, para citar um exemplo de Bezerra de Menezes, quando pegou o Livro dos Espíritos para ler, ele disse que parece que eu já era espírita. Não obstante, ele já tinha uma certa idade quando ele leu o livro, né? Então, já era na década de 1870, salvo engano, porque foi traduzido por vez primeira nessa década. Ele nasceu em 1831, então ele já tinha mais de 40 anos. Até então, ele era católico, lia a Bíblia, mas ele não tinha desabrochado para a crença espírita. Quando lê o Livro dos Espíritos, ele diz: era como se eu já fosse espírita e eu não soubesse. Então, o que nós aprendemos, que cala fundo em nós, que norteia as nossas vidas, tais esses conhecimentos, eles vão aparecer numa existência vindoura como uma reminiscência, uma tendência, aquilo que vai nos impulsionar veladamente, né? Não necessariamente ostensivamente. Então, desse modo é que funciona. Podemos reencarnar em famílias não de pessoas que não são espíritas, né? E aí, por alguma razão, nós escolhemos, nem todos têm a mesma crença, abraçam a mesma crença, por alguma razão nós optamos, porque nós não somos vinculados em famílias a depender da crença. Mas é claro que há aqueles que já nascem numa família em que os pais, os avós são espíritas, né? Então, isso vai depender também da necessidade do espírito. Uhum. A Sarah Klein fez um comentário, 2016, finalmente consegui assistir ao vivo, que bênção. Grata pelas orientações do Dr. Romero, da Eugênia Campete, a participação linda das meninas da Conceb. Coisa boa, gente. Muito obrigado pelo incentivo. Arthur Teles vai perguntar para a gente, Romero, quão grande é a influência dos conceitos e imposições de uma sociedade materialista que sobrecita o orgulho e o egoísmo dos indivíduos, levando-os a falir em uma reencarnação? É possível acontecer? Claro, e acontece todo dia. A influência é grande. Só que o que a gente deve ter, que muitos ainda não têm consciência, é que nós temos o livre-arbítrio, nós temos a nossa vontade e nós podemos resistir à influência do mal. Nós temos situações atualmente que às vezes se torna muito difícil você resistir porque a pressão é muito grande, especialmente nas crianças hoje em dia, com determinadas condutas, e que às vezes, ainda imaturas, nesta encarnação, elas aceitam o que a maioria diz, né? Muitas vezes contra o pensamento delas. Né? E isso é uma coisa que vão ter que se reaver depois, quando tiver um amadurecimento maior, um livre-arbítrio, e tiver uma educação, ou pelos pais, provavelmente os pais mais esclarecidos, que possam lhe orientar no caminho certo. Né? Mas nós somos levados muitas vezes pelas nossas influências materialistas. Né? Especialmente ainda hoje, é muito comum se dizer, essa vida é curta, vamos gozar a vida, foi para isso, nasci para gozar, então vamos aproveitar o máximo, vai tudo se acabar mesmo. Isso é puramente materialismo. Né? Mas nós que já temos um certo conhecimento e temos a consciência que a doutrina espírita nos desperta,
jamais faremos isso, né? Os nossos instintos poderão clamar, mas nós temos a condição de resistir ao chamado. Muito bem. Eugênia, quer comentar? Rapidinho, só para dizer assim, que o meio social é tecido por cada um individualmente. Então, nós somos responsáveis pela sociedade que construímos ao longo dos evos, né? Então, se nós queremos um paradigma diferente, que possa nos impulsionar a novas conquistas, novas realizações e, de fato, uma ascensão enquanto espíritos, nós espiritualistas é que devemos exercer esse papel de tentar modificar o paradigma vigente, né? Porque a sociedade é fruto do que nós escolhemos, né? Coletivamente, individualmente. Então, nós podemos, né, onde quer que estejamos, ser uma carta viva dos preceitos espiritualistas que abraçamos, né? A fim de consolar, a fim de esclarecer e a fim também de contribuir para um novo modelo que se instale na sociedade como um todo, né? Mas sempre levar em consideração, não é, Carlos e Eugênia, a necessidade da vida social, como foi bem frisada, né? Isso. Então, porque é como ele bem falou, a pedra de toque das boas ou más influências. Então, existem as boas e as más influências. A gente tem que saber escolher pelo nosso conhecimento, pelo nosso discernimento, qual que é melhor para a nossa evolução. Isso. E o interessante é que isso caracteriza a nossa responsabilidade, não é? Porque não poderemos depois afirmar, eu fiz porque a sociedade me influenciou. Mas se a gente já tem o conhecimento, nós temos a necessidade de tomar decisão conforme a lei divina e não conforme o que os outros acham, pensam, fazem, dizem, ou mesmo conforme a tendência da sociedade. Porque há momentos que a tendência social é bem no campo mesmo, né, do desvio, por causa dos meios de comunicação, não é? Até no rumo da destruição da família, ou do prejuízo da família. E que é importantíssimo a gente ter isso bem claro para nós. O Espiritismo coloca bem objetivo. Está na parte terceira do Livro dos Espíritos. O que é o bem? O bem é o indivíduo viver conforme a lei divina. O que é o mal? É quando o indivíduo vive de forma diferente, contrário à lei divina. E isso vale para todo mundo. E agora, quem conhece é mais responsável. E nós somos mais responsáveis, né? Porque nós espíritas temos essa chance de conhecer. Aqui a Alvina Borges, às 20h24, perguntou, para a Eugênia agora? Cada encarnação já está programada para tempo previsto? Eu deixo de cumprir a etapa, então posso ficar com débitos para outras encarnações? Olha, quando nós programamos a nossa encarnação, assim, não que a gente vou programar agora assim 10 encarnações para frente, aí a próxima vai ser assim, a outra vai ser assada, a outra vai ser cozida. Não, é uma de cada vez. E quando nós programamos, se já temos lucidez suficiente, naturalmente assessorados pela nossa família espiritual, para programar ali, nós vamos então ter mais ou menos uma quantidade de fluido vital correspondente ao que nós devemos viver na existência em questão. Mas podemos abreviar, depender das nossas escolhas de encarnados, né? Porque temos o livre-arbítrio, ou podemos até elastecer um pouco as chamadas moratórias, que em alguns livros espíritas há registros dessa natureza. Então, o uso do nosso organismo físico vai abreviar o nosso período aqui ou vai elastecer um pouco, mas não é que tem aquilo ali X, e se não for milimetricamente X, né? Mas lembrar, tudo que nós fazemos que destoa daquilo que planejamos, ressuma para o espírito imortal que somos em um desconforto, em um padecimento, sobretudo quando estamos no mundo espiritual, que temos mais lucidez. Romero lembrou bem, o remorso, não é? O espírito sentir e ter a sensação de que aquele padecimento seu não tem fim. E dizem os espíritos que uma das dores mais acentuadas é essa do remorso, de não ter cumprido, de não ter feito, de ter postergado, de ter
de não ter realizado aquilo que veio realizar, né? Tudo isso ressuma no porvir evolutivo nosso e nas novas escolhas. Muito bem. Romero, Larissa de Barros Teixeira, às 20h27, pergunta: por que o espírito só pensa ou quer evoluir quando está desencarnado? É a falta do conhecimento, enquanto está encarnado, é que não faz com que ele evolua. O conhecimento é muito importante, mas você veja que não precisa ser o conhecimento espírita em si. Qualquer pessoa pode ter esse conhecimento ou pode estar dedicado ao seu melhoramento por qualquer que seja a razão. Vamos pensar aqui no catolicismo, no cristianismo. Catolicismo. Você sabe que o espírito é imortal e que se você cometer o seu pecado, você poderá ser condenado. E você sabe, não tem uma ideia precisa do que é da vida após a morte, mas sabe que será melhor. Talvez ele vá ver Jesus se ele for bom. Então você procura ser uma pessoa boa. E é o grande incentivo das religiões, de uma maneira geral, é para que você se melhore nesta vida, né? E todas as religiões sérias, todas elas são protegidas pela espiritualidade, né? Agora, no mundo espiritual, muitas vezes é quando você amplia os seus horizontes e você tem noção daquilo que você fez ou que você deixou de fazer. E o seu remorso, como a Eugênia bem frisou, sabe que vai sofrer, você vai procurar agora se melhorar e você vai procurar fazer as coisas melhores para que você sofra menos na próxima vida, porque você sabe que vai reencarnar, pelo menos quando você tem um certo nível de entendimento na espiritualidade, você acreditará na reencarnação, mas nem todos os espíritos da erraticidade creem na reencarnação, como aqui na Terra, né? Não é o fato de você desencarnar, de você ir para a espiritualidade, imediatamente você está consciente que vai ter que reencarnar. Não é isso exatamente. É um pouco mais complicado. Mas, de uma maneira geral, você progride na Terra e na espiritualidade. Você veja André Luiz, quando começa o Nosso Lar, é uma coisa. Quando ele chega a ler A Evolução em Dois Mundos, é um cientista puro, né? Ali foi inspiração, parece até inspiração diretamente do Cristo, com tanta verdade, com tanta coisa importante, né? Então a pessoa progride na vida espiritual, mas o que você adquire de conhecimentos, você tem necessidade de passar pelas provações da vida física, pelas experiências físicas, para poder evoluir, para saber se você sedimentou aqueles conhecimentos. Porque isso é como o conhecimento que você tem que decorar. Tem que ler várias vezes, decorar, até fixar a sua mente. São várias vezes que você, muitas vezes, tem que recordar aquilo para que fique bem gravado. E é assim, é o que você aprende lá, você tem que dizer, ali foi a parte teórica, na Terra vai ser a parte prática, né, do seu corpo. Muito bem. Aqui está como centro de estudos Allan Kardec. As escolhas foram definidas ainda nos ensaios no mundo espiritual, em envolvimento com sua futura família, de convivência, da qual irá ter aqui na Terra? Em outras palavras, a pessoa já planeja, ela tem contato com a família antes de reencarnar, Eugênia? Depende, a situação depende mas normalmente sim, né? É porque há espíritos em diversos graus, há espíritos até que não tem muita, no plano espiritual não tem muita consciência de nada, eles são como que muito incipientes e eles reencarnam quase que compulsoriamente, né? Levados, guiados, e aqueles que reencarnam quase que num automatismo, né? Então, aqueles que podem escolher, normalmente escolhem, sim, escolhem as circunstâncias. Romero, acho que o teu microfone está dando um chiadinho, se tu fechar, melhora um pouco aqui. Isso, obrigada. Então, eu não sei se eu fui clara, mas porque nós espíritos estamos em diversos graus. Há aqueles
que não têm condição de fazer escolha lúcida, né? E aí eles não têm consciência. Claro que eles não são abandonados à própria sorte, porque ninguém é. Isso. Agora, quando já tem um certo grau, pode realmente, não é? E normalmente os espíritos descrevem isso. Na programação reencarnatória, em certas circunstâncias, se consulta os pais antes, se aceita aquele espírito como filho, né? E tem situação em que às vezes a mãe aceita e o pai não aceita, não é? Porque foi inimigo do passado. A espiritualidade trabalha tentando convencer, essa coisa toda, não é? Daniel Rosa de Assis faz um comentário, eu vou entender como comentário, não está como pergunta. Por essa questão de poder adiar o esforço evolutivo, foi às 20h29. Por essa questão de poder adiar o esforço evolutivo, também tem a sanção ao espírito que transgride as leis divinas na satisfação terrena, o que tornará a próxima encarnação mais difícil que a atual. Lógico, porque ele está apegado à matéria. Quanto mais apegado à matéria, mais complicada fica. Porque o objetivo do contato com a matéria é justamente nós nos libertarmos da influência da matéria como espíritos imortais que somos, não é? A Francineide Dias Braga, às 20h29. Uma pessoa que comete crimes fugiu da sua programação espiritual ou esta ação também já está na programação? Pode responder, Romero, rapidamente, por favor? Posso. Não existe programação para cometer crime. Isso aí. Ninguém nasce para cometer crime, né? Apenas ele não soube, pela sua inferioridade, ele não soube resistir. Pelo seu orgulho, né? Pela sua rebeldia, né? Ele cometeu o crime, mas nós não nascemos para cometer crime. Nós nascemos para ser felizes e evoluir, para crescer e evoluir. Portanto, Judas não reencarnou para trair o Cristo. Não reencarnou para trair o Cristo, exato. Arthur Teles, também às 20h29. Eugênia, o espírito não retrograda nas conquistas morais. Mas pode complicar a sua situação em uma reencarnação mal sucedida? Sim, pode, porque evoluir moralmente em um sentido não significa a plenitude da evolução moral, não é? Então, todos nós trazemos, como se diz, luz e sombra. Às vezes nós estamos adiantados em certos setores da nossa jornada, mas em outros não. E nesses em que tateamos, nós podemos sim nos comprometer, não é? Agora, é interessante porque às vezes nós, numa visão imperfeita e limitada, nós catalogamos uma pessoa X ou Y como incapaz de certos atos ou incapaz de certas situações. Mas a nossa visão limitada, quando vê alguém que nós rotulamos num certo patamar, e aí fazer algo, empreender algo que seria retrogradar, o que é? Se a pessoa ainda faz aquilo, então é porque ela não está no patamar que julgávamos que estava. Então tem que ver também, cuidado com esses julgamentos nossos, porque nós não abarcamos tudo, né? Às vezes a pessoa está muito bem, paga seus impostos, é uma pessoa de bem, aspas, mas aí de repente comete um crime ou faz algo que nós jamais julgaríamos possível. É porque não atingiu de fato um patamar que confere já, digamos, a imunização, aspas, a certos delitos, né? Porque, de fato, não avançou. Muito bem. Marlene Tax, ela comentou, é o problema da porta estreita e da larga. Optar pela larga, por ser mais fácil, é uma ilusão. Cada vez será mais difícil sua regeneração, não é? Compromete o espírito. Romero, como ficam os espíritos no mundo de transição planetária conforme estamos vivendo hoje? Como ficam os espíritos? Do jeito que está. É isso aí. Não porque muda nós nada, estamos... né? nós não vai mudar nada por hora. No mundo de regeneração, nós já estamos iniciando o mundo de regeneração. E a bondade divina é tão grande que ele dá chance a muita gente. Então,
Você não precisa ser perfeito para poder permanecer no mundo de regeneração. Talvez no mundo totalmente regenerado não tenha lugar para você nas condições como você esteja agora. Mas ele dá sempre a oportunidade que você permaneça. Apenas aqueles mais rebeldes, mais enraizados no mal, esses não terão chance aqui. Muito bem. Márcia Carvalho, ela colocou, boa noite. Há alguma literatura sobre o assunto do concílio que proibiu a reencarnação na igreja cristã? Você se lembra aí, Romero, de cabeça? Tem as histórias, né? Tem o livro, os livros, são 5 livros, do História dos Concílios da Igreja, mas esse é em inglês, é do Karl Josef Hefele, que é muito bom. Mas aí é demais. Ele simplesmente, cada concílio, ele fala de todas as etapas, de todos os cânones, de todas as sessões, ele enumera tudo. E ele explica muito bem e fala sobre isso. Mas a dúvida mesmo é se, porque não existe nada escrito nos cânones do Concílio de Constantinopla, de 553, que condene Orígenes. E os papas, foi o Papa Vigílio antes e outro Papa depois, eles disseram que o que foi condenado mesmo foi um dos capítulos, foram os 3 capítulos da época, que eram compatíveis com os ensinamentos de Orígenes, né? Agora tem muito na literatura nacional, e tem nos historiadores, você tem no Will Durant, você tem no Gibbons, né? Tem várias histórias. Eu posso, se você botar na internet, tem muita coisa em português também, né? Tem muita literatura que fala sobre o Concílio de Constantinopla e a condenação da reencarnação. Mas, de verdade mesmo, não tem nada que prove que houve essa reencarnação. Teve no século XIX, surgiu um documento na Biblioteca de Viena, na Áustria, em que mostrava os 15 anátemas de Justiniano, que foi o imperador do Concílio de Constantinopla, contra Orígenes, e que muitos acham que é irreal. O próprio Hefele diz que apenas a de número 11 é que se refere a Orígenes, o resto não é de Orígenes. Então ele considera que não é verdadeiro esse documento, né, de que ele foi condenado. Tá certo. A Shirley Vilhalva fez um comentário às 8h32. Nesses 50 anos, os surdos espíritas levaram muito tempo para estar presente com sua língua de sinais dentro das comunidades espíritas. Podemos considerar o tempo de regeneração? Com certeza, não é? Nós estamos nesse momento de regeneração em que as diferenças elas serão minimizadas em todos os sentidos. Então, a inclusão que Jesus praticou já no seu tempo, há mais de 2000 anos, ele praticou plenamente, nós vamos praticar como sociedade. Então, vai fazendo parte, né, do avanço, com toda certeza. Luiz Carlos Rosa, às 20h33, ele pergunta, os espíritos dizem, mas vocês o que pensam? Luiz, só para esclarecer, nós evitamos a opinião pessoal, a gente procura refletir o ensinamento dos espíritos superiores, porque senão a gente se perde em discussões estéreis e inúteis, né? Então, preferimos mesmo citar o que a espiritualidade nos ensinou. E o André Luiz Polimene, o espírito não melhora-se na erraticidade? O espírito André Luiz não nos é um exemplo? Já Romero comentou sobre isso, também, não é? A Eugênia, comentário, de fato, foi até citado aqui, o Romero citou André Luiz, com o livro Evolução em Dois Mundos, não é? Rapidinho, pode falar, Eugênia. E às vezes em pouco tempo, porque se consultarmos Céu e Inferno, a comunicação do espírito Claire, que é catalogado como um espírito orgulhoso, várias comunicações na sociedade. Então, a gente vê a modificação do espírito, são, parece-me, 5 comunicações, e ao final o espírito já é capaz de dizer, o mal não está fora de mim, está em mim, devendo eu melhorar-me, e em mim trago o céu e o inferno. Então, um espírito endurecido, rude, mas que ao longo de uma série de comunicações na sociedade parisiense, a gente vê como melhorou, assessorado pelos espíritos guias, naturalmente. Muito bem, muito obrigado, Eugênia, Romero, a nossa
as nossas companheiras da Conceb, né, fazendo aí a nossa interpretação para Libras, e o agradecimento aí por sua atenção. Nós estamos chegando no finalzinho aqui do nosso estudo hoje. No próximo estudo, nós vamos dar prosseguimento ao capítulo 4 da Pluralidade das Existências, com o tema Sorte das Crianças Depois da Morte, um tema muito interessante. São as perguntas 197 a 199, e também vamos tratar do sexo nos espíritos. Perguntas 200 a 202, é outro tema também muito interessante. Então, nós convidamos que você leia, traga suas dúvidas, seus comentários, e fica aí o nosso abraço fraterno. Muito obrigado, Eugênia e Romero. Até a semana que vem, então. Obrigado. Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vem fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuemos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes e Boni Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.